Nós somos muito felizes e agraciados por Deus, e especialmente porque nós fazemos parte de uma família. Nós, como seres humanos, nós não fomos criados para vivermos sós. Nós necessitamos da presença e da companhia de pessoas ao nosso lado. Nós queremos estar sempre juntos. Nós queremos sempre estar com alguém conosco. E normalmente essas pessoas com quem nós desejamos estar juntos são pessoas com quem nós temos certa afinidade. Isso não é ruim, isso é muito bom. Afinidades por gostos, por preferências, por idades, pensamentos, ideias, crenças, sejam quais forem as possibilidades de aproximação ou de identificação com o outro, é sempre bom estar só. Estar só entre nós, estar só entre essas pessoas com quem nós nos relacionamos. Mas nós não podemos parar por aí. É importante que expandamos estas relações. Importante nós também salientarmos que uma coisa é você desejar ficar só, desejar andar só. O que eu até hoje não conheci ninguém que tenha esse desejo de ficar sozinho. Outra coisa é a ideia de solitude. A solitude é quando você precisa de um tempo sozinho para meditar, para orar, para refletir, para tomar decisões importantes. Então você precisa daquele momento mais recolhido, mais reservado, para refletir e pensar questões importantes da sua vida. Isso não é desejar ficar distante do outro, é desejar apenas separar um tempo para meditar, pensar, refletir e orar. Seja na solitude, seja na comunidade, eu e você fomos criados para vivermos juntos, em comunhão. Isso é muito bom. Mas existem algumas coisas que dificultam esses relacionamentos. Da mesma forma que nós encontramos pessoas com as quais temos certa afinidade, nós encontramos também outras pessoas que pensam completamente diferente de nós, que têm gostos diferentes de nós, preferências diferentes de nós, crenças diferentes de nós, opiniões diferentes de nós. E nós podemos estender essa lista. E geralmente essas diferenças nos trazem alguma dificuldade de proximidade, ou de aproximação, ou de relacionamento. Então, o que precisamos hoje refletir é que esse amor que um dia nos alcançou é o amor de Deus que é capaz de fazer com que superemos as diferenças. O amor de Jesus que alcançou as nossas vidas é aquele amor capaz de nos condicionar a superar as diferenças que existem entre nós. Não se trata de nós termos hoje aqui as mesmas intenções de culto, de adoração, porque nós temos este propósito de adorarmos um mesmo Deus. Por isso nós estamos aqui reunidos. Por isso nós estamos aqui num domingo à noite reunidos, porque nós celebramos e adoramos o mesmo Deus. Mas ainda assim, em meio a esta comunidade, nós temos pensamentos diferentes, nós temos ideias diferentes, preferências diferentes. E essa diversidade, que deveria ser uma bênção para nós enquanto comunidade, muitas vezes nos permitimos tropeçar, porque não temos, muitas vezes, o equilíbrio emocional, a emoção necessária, a inteligência emocional necessária, o discernimento espiritual necessário para convivermos em harmonia, mesmo em meio às adversidades e mesmo em meio às diversidades. Esse amor de Jesus Cristo que nos alcançou, ele nos amadurece de tal modo que em determinado momento da nossa vida será necessário vencer as nossas diferenças.
Diferenças essas que não se aplicam somente ao povo de Deus, mas sobretudo as diferenças daqueles que não convivem conosco, que são de outra tradição, que têm outras experiências de vida, e que, por sinal, têm outras preferências. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versos 51 a 56. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, do verso 51 ao 56. Verso 51. Completando-se os dias para a Assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque viram que ele iria para Jerusalém. Os discípulos Tiago e João, vendo isto, perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma, assim como fez Elias? Mas Jesus voltou-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Pai bendito, nós te louvamos e te rendemos graças por tudo que vimos e ouvimos até aqui. Rogamos-te, Senhor Deus, a direção do teu Santo Espírito neste instante, para que ouçamos única e exclusivamente a tua voz falando aos nossos corações. Usa-nos como instrumentos nas tuas mãos, para alcançar e alimentar o teu povo pelo poder do teu Santo Espírito. Nós oramos e te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, e nessas relações, as pessoas, os profissionais da psicologia, eles têm um domínio muito maior, podem falar com muito mais propriedade. Nós temos, por exemplo, a empatia, que é aquele sentimento que faz com que você se coloque, observe o outro e tente compreender o outro. Através das emoções, através dos sentimentos. E você tenta entender por que essa pessoa age dessa forma. Por que essa pessoa é assim? Nós temos também aquela ideia do altruísmo, que nada mais é que um gesto de solidariedade, ou seja, é uma ação solidária em favor do outro, sem se preocupar com o que você pode receber de volta. É aquela ação que, por exemplo, nós estamos fazendo com os moradores de Rocha Miranda. É esta ação que, por exemplo, nós estamos fazendo com aquela missionária que está precisando dos recursos para melhorar o ambiente em que eles se reúnem para adorar a Deus. São as ações voluntárias que nós fazemos quando nós doamos o sangue, quando nós fazemos uma visita, quando damos alguma cesta básica, alguma assistência social. Isso é o altruísmo. Mas tem uma terceira forma de você observar e analisar essas relações, que é a alteridade. Alteridade é quando você, na verdade, tem o discernimento de conversar e dialogar com quem você sabe que pensa e age e crê diferente de você. Você é alguém. Se você está dentro desta alternativa de alteridade, você é aquela pessoa que tem possibilidades e está disposta a sentar e dialogar com quem pensa, com quem age e com quem crê diferente de você.
Dessas três possibilidades, então, entre empatia, altruísmo e alteridade, eu acredito que a alteridade está numa escala de dificuldade maior para nós. Porque dessas três, a alteridade é aquela que exige que tenhamos um relacionamento com quem age, com quem pensa e com quem crê diferente de nós. A empatia e o altruísmo não. Você faz a sua ação e você não precisa necessariamente se relacionar. Eu entrego a minha cesta aqui, eu não sei para quem vai, eu não sei quem vai alcançar, mas eu fiz a minha parte. Eu dou a minha contribuição e eu sei que esse recurso vai chegar a alguém que necessita desse recurso. Eu não preciso necessariamente saber quem é. Eu não preciso necessariamente me relacionar com ele. Eu não preciso necessariamente me esforçar para ter uma proximidade com ele. Mas a alteridade não. A alteridade é a ação que me leva em direção ao outro que pensa, que age e que crê e interpreta diferente de mim. Isso exige esforço de nós, isso exige sabedoria, isso exige equilíbrio emocional, isso exige temor ao Senhor, porque é isso que Ele pede que façamos. Nesta passagem que acabamos de ler, o Senhor Jesus, Ele está numa região ao norte, na Judeia, e o seu objetivo é ir até Jerusalém, mais ao sul. E o caminho que ele precisa percorrer para chegar a Jerusalém, o obriga a passar pela região de Samaria. Nós podemos encontrar nos textos bíblicos vários exemplos da relação problemática que existe entre os judeus e os samaritanos. É uma relação histórica muito perturbadora, complicada, difícil de se relacionar. Um não quer ver o outro nem pintado de ouro na frente do outro. Se puder, ele atravessa o outro lado da rua para não se encontrar com um judeu ou com um samaritano. Ambos têm esse sentimento, essa repulsa em relação ao outro. Jesus, sabendo que ele teria que obrigatoriamente passar por esse local, ele envia na frente os discípulos João e Tiago, vão lá e procurem acolhida para nós. Ora, eles são judeus, eles estão a caminho de Jerusalém. Jesus pede que os discípulos encontrem acolhida justamente em Samaria, local onde, ou os habitantes em que os judeus têm atritos históricos. Não sei se alguns de nós faríamos isso. E os discípulos, obedientes que são, vão lá. E qual é o resultado? Os samaritanos, no primeiro instante que eles sabem que eles são judeus, que estão a caminho de Jerusalém, eles dizem: vocês não vão ter lugar aqui para vocês. Não, vocês não vão encontrar abrigo aqui para vocês. Vão embora, saiam daqui. Os discípulos de Jesus, assim como o mestre, como os judeus que são, como conhecedores desse relacionamento conturbado que existe entre os samaritanos, eles se deixam encher por quê? Por raiva, por ódio, revolta. Mas eles estão com o mestre, e eles se enchem de ímpeto. E o que é que eles fazem? Eles chegam: Senhor, nós fomos lá e aquelas pessoas não nos receberam. O Senhor quer, Senhor Jesus, que nós mandemos fogo sobre os samaritanos para consumi-los, como fez Elias com as tropas que ele mandou fogo, e as 50 tropas daquele império foram consumidos. Você vai encontrar essa história de Elias lá em 2 Reis. Ou seja, os discípulos, tomados por esse sentimento de revolta, eles querem destruir aqueles que eles acreditam ser seus adversários, seus inimigos. Eles querem consumir com fogo aqueles que creem, que pensam e acreditam diferente deles.
Mas os discípulos se esqueceram de uma coisa. Veja só, os discípulos, eles não pedem para Jesus lançar fogo e consumir os samaritanos. Os discípulos perguntam para Jesus se Jesus quer que eles, os discípulos, mandem fogo sobre os samaritanos. Quem são vocês para mandar fogo para alguém? Que poder vocês têm para fazer isso? Que autoridade que vocês têm? Que poder que vocês acham que têm para consumir quem quer que seja? E aí, isso nos faz lembrar de algumas passagens em que os mesmos discípulos, lá em Mateus capítulo 15, verso 17, eles se encontram numa situação constrangedora. Porque o Senhor Jesus chama a atenção deles, porque fala assim: olha, vocês não têm nem fé para expulsar demônio. Quem são vocês para achar que tem poder para mandar fogo sobre uma comunidade? Vocês não têm nem fé para mandar aquela montanha sair daquele lugar e ir para outro lugar? Quem são vocês que pensam que tem poder para mandar fogo e consumir as pessoas que são diferentes de vocês? Se Pedro, o discípulo, não teve fé para andar sobre as águas, quando Jesus ordenou que assim ele o fizesse, não teve fé para isso, quem é Pedro que pensa que tem fogo e poder para mandar consumir aquelas pessoas que pensam, creem e agem diferente deles? Eles estavam consumidos por esse sentimento. E Jesus, com o seu olhar de compaixão, ele olha para aqueles discípulos e fala assim, versículo 55, vós não sabeis de que espírito sois. Meu irmão, nós não somos chamados por Deus para lançar fogo sobre quem quer que seja. Deus não nos chamou para condenar quem quer que seja. Deus não nos chamou para botar o dedo na cara de alguém, falando que ela está errada, que tem que fazer isso, aquilo, o que quer que seja. Deus nos chamou para fazer isso que Ele fez no versículo 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Jesus Cristo nos chamou para salvar vidas, independentemente do que elas creem, independentemente do que elas têm de preferência, independentemente do que elas interpretam sobre a vida, sobre as relações sociais e o que mais você imaginar. Isso me faz também lembrar uma passagem um pouco mais à frente. Olha que interessante, ainda em Lucas, você vai lembrar da parábola do bom samaritano. Chegou diante de Jesus um mestre da lei e falou assim: Senhor, para testar Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus falou: o que está escrito? Qual é a interpretação que você tem a respeito disso? E aí aquele mestre da lei responde: ora, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus: respondeste bem, faze isso e viva. Mas ainda não satisfeito, tentando ele justificar-se diante de Jesus: mas Jesus, quem é o próximo? Jesus desde o princípio sabia a intencionalidade daquele mestre da lei. Jesus não responde diretamente. Jesus vai pegar uma ilustração, e ele usa 3 personagens para ilustrar aquilo que ele quer dizer para aquele mestre da lei. O primeiro personagem, o sacerdote. O segundo personagem, o levita. O terceiro personagem, samaritano. E aí, para nós encurtarmos essa conversa,
Jesus, desses 3 personagens, 2 que são da tradição judaica, ou seja, o levita e o sacerdote, eles são da tradição judaica, eles são da tradição de Jerusalém, eles são aqueles que agem e pensam como os discípulos de Jesus, são da tradição e da família de Jesus, pensam e agem como os discípulos de Jesus. E tem o terceiro, que é o samaritano. E quem é esse samaritano? É o povo em que os judeus têm rixa e conflito. Mas olha só qual foi a grande sacada de Jesus. Desses 3 exemplos, ele poderia usar tanto o levita quanto o sacerdote para ser o bom exemplo que ele queria dar. Mas ele pega justamente aquele terceiro personagem que tradicionalmente tem um atrito com os judeus para mostrar àquele mestre da lei o bom exemplo a ser seguido. Ele usa o samaritano. Os assaltantes o agrediram, ele ficou semi-morto no meio do caminho. Veio o sacerdote, passou por ele, viu aquilo ali. Não, eu não. Eu acho que ele está morto, eu não posso me contaminar. Eu sou sacerdote da tradição judaica. Personagem, sacerdote, tradição judaica. E veio o segundo personagem. Quem? O levita. O levita olhou aquilo ali. A pessoa, olha, eu não vou me envolver com problemas, eu não quero problema, já estou com muitos problemas na minha vida para administrar, eu não quero outro problema. E o que o levita fez? Desviou-se e foi embora. Aí veio o terceiro personagem, repito, o terceiro personagem samaritano, cujo povo tem atrito com os judeus. E aí veio esse samaritano, olhou aquela pessoa compadecida, semi-morta, cuidou dela, com vinagre e com vinho, levou essa pessoa para uma hospedaria, disse para aquele hospedeiro: fique com ele, cuide dele, fique com ele quantos dias forem necessários, e quando eu retornar, eu pagarei quanto for preciso, para que ele seja completamente restabelecido. Espera aí, eu vou defender aquilo que me é interessante, eu vou defender os meus, então, eu vou usar como exemplo as pessoas que fazem parte do meu círculo de convivência. Então, eu automaticamente, eu vou usar uma pessoa como bom exemplo, um crente. Olha que legal, claro. Eu vou fazer marketing de outras pessoas que não pensam, não agem, não creem como eu? Não, eu vou usar um crente para ser um bom exemplo. Só que Jesus, nessa passagem, fez exatamente o oposto. Jesus pegou pessoas ou personagens que estão relacionadas à sua tradição e à sua cultura e falou: olha, essas pessoas não foram bons exemplos. E pegou um samaritano que, em tese, deveria ser um mau exemplo. Não, Jesus fez exatamente ao contrário, pegou um samaritano, uma pessoa que supostamente seria um adversário, e colocou ele como exemplo a ser seguido. Jesus olhava com compaixão essas pessoas. Jesus efetivamente se preocupava com aquelas pessoas. Talvez você esteja se perguntando aqui: Anderson, onde foi que surgiu esse atrito, essa confusão entre os samaritanos e os judeus? E aí nós temos 4 pontos que nós podemos explicar, e eu vou falar muito rápido. O primeiro é o sincretismo religioso. Senaqueribe, o rei da Assíria, ele enviou alguns povos de outras tradições, de outras crenças e outras culturas para habitarem em Samaria. Os samaritanos se relacionaram com esses povos e acabaram absorvendo a sua crença, o seu costume e a sua tradição. Perderam, num certo momento, a sua identidade. Zorobabel, que foi o rei responsável pela reconstrução de Jerusalém, do templo e dos muros de Jerusalém, ao saber que estes samaritanos não eram mais pessoas puras, não adoravam único e aí exclusivamente Jesus, Yahvé, Deus, o rei dos judeus, ele falou: olha,
os samaritanos não vão poder participar dessa reconstrução, não. Até porque os samaritanos, na verdade, eles se apresentaram para participar e para auxiliar na reconstrução do templo. E aí, Zorobabel falou, não, vocês vão ficar de fora. Por quê? Não, porque vocês adoram outros deuses, vocês constroem altares e se reverenciam a outros deuses, aos outros senhores. O Deus a quem servimos deseja exclusividade, então para vocês já não servem mais. Aí o que é que esses samaritanos fazem? Eles constroem o templo para eles, em Gerizim, em Siquém, um monte Gerizim em Siquém. Mas esse pessoal é um pessoal, desculpem a expressão, com muito azar, porque o próximo império que veio, João Hircano, ele não só destruiu o templo dos samaritanos, mas obrigou que esses samaritanos vivessem sob a jurisdição do povo em Jerusalém. Caramba, calma aí, você quer que eu me submeta àquelas pessoas que se recusaram a aceitar a nossa ajuda? Você quer que nós nos submetamos a essas pessoas que falaram que nós somos impuras? E aí, até hoje, você vê esse problema. Quer ver um outro exemplo que você pode encontrar na Bíblia desse atrito? Está lá em João capítulo 4, de Jesus com a mulher samaritana. Se Jesus fosse na onda dos judeus, Jesus ia olhar para a mulher samaritana, ela está ali, então eu vou por aqui, eu vou me desviar. Porque esse, meus irmãos, cá para nós, só entre mim e você, é o que muitas vezes eu e você fazemos. Nós achamos que para evitar atritos e conflitos, nós nos desviamos do caminho que nós normalmente fazemos. Eu não me dou bem com essa ou com aquela pessoa, eu não me relaciono bem, eu não vou com a cara de fulano. Você já ouviu isso? Ou melhor, você já falou isso? E o que é que Jesus faz? Ele chega àquela mulher e fala, mulher, eu estou com sede. Ele sabia que ela era samaritana. E a mulher olha para ele, mas você é judeu? E vem aqui pedir água para uma mulher samaritana? Mulher, se você soubesse quem te pede a água da vida, quem te pede água, olha, e se você dissesse, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E aí a relação, essa conversa vai prosseguindo, vai se desenvolvendo e tudo mais. Jesus fala mais uma vez com ela no versículo 13, todo aquele que beber dessa água, tornará a ter sede, ou seja, daquele poço que a mulher estava colhendo a água. Mas aquele que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Opa, e essa água aí eu quero, Senhor. Olha quantos quilômetros eu tive que percorrer até chegar a esse poço para matar a minha sede. Se você fala que tem uma água boa dessa, de primeiro quilate, eu quero. Me dá. Então vai, mulher. Vai lá e chama o teu marido. Senhor, mas eu não tenho marido. Disseste bem, porque 5 tivestes, e esse que está contigo não é o teu marido. Senhor, vejo que és profeta. Mas os nossos antepassados, os nossos pais, adoraram naquele monte, neste monte. E que monte era esse? O Monte Gerizim, o templo dos samaritanos, na cidade de Siquém. E os judeus, vocês dizem que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar.
Ou seja, mais um conflito aí. Existiam 2 templos. O templo dos samaritanos, no Monte Gerizim, na cidade de Siquém, em que os samaritanos se reuniam e adoravam a Deus ali. E existia o templo de Jerusalém, onde os judeus se reuniam e adoravam a Deus ali no templo de Jerusalém. Mais um atrito, mais um conflito. E Jesus com a sua resposta brilhante: mulher, crê-me. Ou seja, mulher, preste atenção no que eu estou falando, confia em mim, olha só o que eu vou te falar. A hora vem em que nem neste monte, em Gerizim, no templo dos samaritanos, nem em Jerusalém, o templo dos judeus, adorareis ao Pai, nem um nem outro. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Ele estava falando dele mesmo, ele era o Cristo, o Messias, ele era judeu, mas para ela isso não estava claro. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Não é no templo dos samaritanos, no Monte Siquém, no Monte Gerizim, não é no templo de Jerusalém, nos judeus, lá na Judéia. Chegará o momento, e este é o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Onde você colocar a sola dos seus pés é o local de adoração que o Senhor espera de você, é se prostrar perante deles. Seja no teu trabalho, onde você está, seja na tua casa, seja na rua, seja no trabalho, onde quer que seja, este é o lugar para você se prostrar e adorar ao Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus Pai. Não se trata de colunas, não se trata de paredes, se trata de nós sermos o templo do Espírito Santo de adoração e reverência ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo. Nós perdemos, meus irmãos e minhas irmãs, a oportunidade de sermos muitas vezes abençoados pelo Senhor, porque nós não temos a maturidade e nem o discernimento espiritual para lidarmos com as nossas diferenças e emoções. A tendência natural é que devolvamos o troco com a mesma medida para aquelas pessoas que nos ofendem, que nos maltratam. Os homens vão entender isso muito bem no futebol. Futebol simples, né? Eles dão uma batidinha ali, opa, aí você vai lá e devolve, não é isso? É um sentimento natural nosso, mas nós precisamos nos acomodar a isso? Não, porque não é isso que o Senhor nos ensina. Nós maltratamos e nós usamos com a mesma medida o mal que nos fazem, queremos revidar, e quando nós revidamos, nós saímos perdedores. Nós perdemos uma batalha no campo do diálogo, quando você tenta convencer o outro daquilo que você pensa, daquilo que você crê é o certo, e o outro é errado. Não tem vencedor numa discussão como essa. Quando você quer retribuir a agressão que a pessoa te fez a você, você não vai sair vencedor nisso. Quando você levanta a mão para revidar, você já perdeu, meu irmão. Você quer proteger o quê? A tua imagem? Que imagem? O que o apóstolo diz? Vivo não mais Deus, vivo, mas Cristo vive em mim, a vida que vivo agora na carne, e por aí vai, vivo na fé. Nós pertencemos a Cristo. Cristo soube lidar muito bem com as diferenças. Cristo via potencial, ainda
que existissem divergências de pensamentos e de ideias. Jesus repreendeu esses discípulos, e Jesus nos chamou, não para apedrejar, Jesus não nos chamou para sermos separados e para não nos envolvermos, para não nos relacionarmos. Jesus não nos chamou para destruirmos quem quer quem seja. Jesus nos chamou para sermos usados por Ele para alcançar vidas e ganhar almas para Cristo. E essa salvação depende muito mais da ação que você age em direção ao outro, sem se preocupar em convencer quem quer que seja. Não compete a mim e a você convencer quem quer que seja. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Compete a mim e a você se disponibilizar a relacionar-se com as pessoas que estão próximas a você, apesar das diferenças, apesar das dificuldades. Anderson, é difícil, vamos combinar, é difícil fazer isso, né? É difícil, mas é o que está aqui. Como é que a gente faz? Vamos jogar para debaixo do tapete? Não vamos conversar sobre isso? As coisas difíceis a gente dá um jeitinho de esconder. As coisas boas, fáceis, agradáveis, a gente compartilha, que coisa legal, que bonito. O Senhor nos chama, nos convida para enfrentarmos e assumirmos desafios que se deparam diante de nós todos os dias. É difícil, mas tem coisa mais difícil que isso. Lucas capítulo 6. O Senhor nos convida a nos relacionarmos e conversarmos com aqueles que pensam, que agem e creem diferente de nós. É difícil, eu entendo. Mas olha essa, capítulo 6, verso 27, a partir do verso 27. Mas a vós que me ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. São palavras de Jesus. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixe que leve também a túnica. Dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não o peças de volta. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhe vós também. Se amardes, versículo 32, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles de quem esperais tomar a receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para que tomarem a receber outro também. Versículo 35, ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, então será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. O Senhor nos convida para nos relacionarmos e para salvarmos vidas, mesmo com aqueles que são diferentes de nós. Se isso para você é difícil, o que é então amar o inimigo? O que é mais difícil para você? Se relacionar com quem pensa, crê e age diferente de você, ou amar o teu inimigo? Nós não temos escolha, meu irmão. Foi para isso que Deus nos chamou. O Senhor Jesus está sempre conosco. O Senhor Jesus está sempre disposto a nos ouvir, a cuidar de nós. Ele está sempre do nosso lado. E digo mais, eu particularmente tenho uma certa dificuldade em achar que ser crente é fácil. Eu tenho essa dificuldade.
Porque se nós olharmos o que Jesus pede aqui para a gente fazer, amar o inimigo, isso é fácil? Eu não acho. Mas a gente dá um jeitinho, né? Aí é que está. Mas não foi isso que o Senhor pediu que fizéssemos. Então, salvar a alma dos homens, das pessoas, é fazer aquilo que Jesus pediu que nós fizéssemos. Sensibilidade, discernimento, inteligência emocional, consagração das nossas vidas. O que é consagrar? É se colocar integralmente aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui, usa-me, com todas as lutas que eu tenho, com todas as diversidades. Esse é o meu desafio, esse é o seu desafio, meu irmão, minha irmã. Este amor que um dia me alcançou e alcançou você, é o amor capaz de nos fazer vencer, ultrapassar toda e qualquer diferença que possa existir entre você e a outra pessoa. Existe uma música chamada Unidade e Diversidade. Esse Deus a quem eu creio, pelo menos na minha compreensão, é um Deus plural. Em que sentido? Ele age da forma dele, no tempo dele, do jeito dele, sobre quem ele desejar, sobre quem ele quiser. Não compete a nós achar que a pessoa com perfil A é uma pessoa que tem muito mais condições de ser usada por Deus do que a pessoa do perfil B, porque a pessoa do perfil A quem você acha que pode ser muito usada por Deus, é a pessoa com quem você tem afinidade. Então você já está fazendo o quê? Afunilando uma possibilidade de relacionamento. Ou seja, você quer amar a quem te ama, que recompensa você vai ter? Acabamos de ler. O Senhor Jesus nos chama para olhar para o outro, sem nos preocuparmos com as diferenças, porque Ele nos chamou para fazermos parte de um plano de salvação, de levar a boa nova do Evangelho a toda e qualquer pessoa que o Senhor colocar diante de nós, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, com o mesmo olhar de misericórdia e de compaixão com que o Jesus tem para conosco, para mim e para você. Feche seus olhos, vamos orar para encerrar. Pai, nós queremos te agradecer por este diálogo, Senhor Deus, por esta reflexão. Nosso desejo é que Teu Espírito venha incomodar os nossos corações, a fim de que hajamos conforme o Teu querer. E o Teu desejo é que nós abracemos todas as pessoas, sem qualquer distinção. O Senhor nos chamou para salvar vidas, e chamar vidas depende do amor com que nos dispomos a amar o outro. E o Senhor nos capacita e nos condiciona a isso. E se nós não temos essa condição, vem nos abençoar, nos ajudar e nos ensinar cada vez mais a amar, a abraçar e a caminhar com as pessoas com as quais o Senhor colocar diante de nós. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra lida e meditada nesse instante, em nome de Jesus. Amém.